Bom, então, eu estava dizendo que semestre passado a gente já trabalhou esse tema, né, gênero e psicanálise, mas falando de uma maneira mais ampla sobre as sexualidades, a noção de gozo em psicanálise e a noção de sexuação. Já trabalhamos alguns artigos aqui no semestre passado sobre a sexuação. E é um tema que a gente vai começar por ele, porque acho que ele é fundamental para a gente poder entender qualquer proposição psicanalítica, mas também dos estudos de gênero, né, com relação a essas questões que nós vamos trabalhar hoje, a partir de hoje, né, como as homossexualidades e as transexualidades. Né. Eu não vou entrar, não muito, né, agora no começo, sobre essa polêmica, essa boa briga que existe entre psicanálise e estudos de gênero, porque acho que a gente já conversou não o suficiente, porque essa discussão nunca se esgota, né? Sempre é importante. Mas nós já discutimos bastante isso no semestre passado, né? Imagino que foi uma boa discussão. Como eu disse, certamente não esgota, não é suficiente, mas eu queria só, até para introduzir um pouco a nossa temática, a nossa problemática, falar um pouco disso e dizer qual é a nossa posição, né? Qual tem sido a nossa posição nessa polêmica, nessa discussão aí, que tem uma série de desentendimentos, uma série de equívocos de ambas as partes, né? Mas que nós temos trabalhado com essa perspectiva de que é uma boa briga, e que é uma discussão extremamente fecunda para ambos os lados, né? Se, por um lado, a psicanálise tem muito o que contribuir nessa discussão, por exemplo, a noção de sexuação que a gente vai ver em Lacan, que a gente vai ver a partir de hoje, e que certamente vocês vão passar o resto da vida estudando, porque é uma questão importantíssima, né? Por outro lado, os estudos de gênero servem para fazer uma série de interrogações políticas, genealógicas, históricas, e questionamentos a respeito de um risco que a psicanálise tem de manter os seus conceitos numa perspectiva transcendental, ahistórica, invariante. Foucault e Deleuze já tinham feito isso, de uma certa forma, né? Mas os estudos de gênero a gente falou muito disso no semestre passado, na primeira parte dos nossos encontros no semestre passado, mas os estudos de gênero vêm atualizar isso. Não é nem atualizar propriamente o termo, eu diria que é renovar, né, essa crítica, que é uma crítica que merece ser escutada, merece ser reconhecida. Né? Eu me lembro que eu falei para vocês sobre essa boa crítica, né? Por mais que a gente tenha também, uma série de equivocações na crítica, mas elas são tanto quanto inevitáveis, como tem também da parte da psicanálise com relação aos estudos de gênero. Mas eu digo isso há muito tempo, quer dizer, as críticas que vêm desde o Foucault e Deleuze e Guattari, essa turma dos chamados pós-estruturalistas, né? Eles não gostam disso, mas é como ficaram conhecidos, né? Essas críticas são sempre muito importantes para a psicanálise, né? O Anti-Édipo, por mais que seja um livro muito criticado, é um livro do Deleuze e do Guattari, não sei se conhecem, mas eu trabalhei muito com ele na minha tese de doutorado, faz um certo tempo já, em 2005, 2004, nem me lembro mais quando foi que eu defendi, acho que foi 2005 ou foi 2006. É um livro importantíssimo, que marca uma crítica contundente e política à psicanálise, né? Então, esses caras, Foucault, Deleuze, Guattari e, como eu disse, a Butler, os estudos de gênero, fazem esse tipo de renovação crítica à psicanálise, que é importantíssimo, e que isso
tem produzido efeitos importantes para a psicanálise. A psicanálise está passando realmente por um processo de, não sei se também se o melhor nome seria renovação, mas falta de melhor nome, eu vou chamar de renovação, de auto-interrogação, não é? Exatamente nessa perspectiva de uma entrada, de uma extensão da psicanálise para o campo social e político e etc. Isso já acontecia no campo psicanalítico de uma maneira talvez um pouco tímida, né? Por exemplo, a minha tese que eu defendi em 2005 ou 2006, como eu disse, já é uma leitura política do gozo. O título da minha tese é O Gozo e o Poder. Eu comecei, acho que nos anos 2001, por aí, também não me lembro mais. E nós temos uma série de textos e de interrogações que eram mais tímidas, né? Eram mais pontuais há algum tempo, nos anos 90, nos anos 2000, né? Mas que dos anos 2000 para cá elas se tornaram mais intensas e mais contundentes, de maneira que hoje, inclusive, isso muda até a própria prática da psicanálise. Vocês sabem que existem psicanalistas hoje propondo outras práticas que ultrapassam os limites da clínica, né? Como a clínica na rua, clínica na praça, essas práticas que são muito interessantes, são assim, merecem uma atenção do ponto de vista teórico e clínico, né? Que a gente discuta, que a gente converse sobre elas, mas elas têm essa vantagem de fazer, de politizar a psicanálise. No fim das contas, é isso que acontece, né? Eu parto de um pressuposto lacaniano, obviamente eu preciso declarar meu viés lacaniano, vocês já sabem disso, né? Eu parto do pressuposto lacaniano de que essa politização já está em Lacan. Muitas questões que são interrogadas, por exemplo, pelos estudos de gênero, já estão em Lacan, não da mesma forma, obviamente, mas estão lá. Eu outro dia estava conversando com um colega, né, dizendo isso. Se vocês leram A Vida Psíquica do Poder, da Butler, se não leram, eu recomendo que leiam. Toda a discussão que ela faz sobre essa questão da sujeição do sujeito ao poder, se você tirar os termos da Butler, que ela chama de sujeição e poder, e colocar o sujeito e o outro, ou alienação e separação, é muito parecido, né? Se vocês pegarem o seminário 11 do Lacan e lerem lá sobre alienação e separação, é muito parecido, muito, né? Quer dizer, toda a lógica da sujeição que a Butler fala lá na Vida Psíquica do Poder. Mas, enfim, quer dizer, é claro que isso não faz com que a gente... confessar para vocês o meu viés lacaniano, espero que ele não me ponha em suspeita, né? Em suspeição, porque a ideia não é essa, a ideia não é a gente recusar, em nome de uma pureza lacaniana ou lacanesa, o que quer que seja de crítica, pelo contrário, né? Eu sempre trabalhei dessa forma, trabalho com Foucault, hoje bem menos, né? Mas já trabalhei com Foucault muito, e as pessoas me perguntavam exatamente isso, como é que você consegue trabalhar com Foucault e com a psicanálise, né? O Foucault, inicialmente, fazia um elogio à psicanálise, depois de um certo ponto, ele passou a fazer severas críticas, né? Bom, vocês lerem minha tese, vocês encontram aí na internet, talvez vocês saibam como foi que eu fiz isso, né? Então, não é nenhum problema para mim integrar ou receber e trabalhar, né? Porque acho que as críticas não podem ser unicamente declaradas, elas precisam ser elaboradas, né? Precisam ser discutidas. É importante saber, por exemplo, se o estudo de gênero faz uma crítica à psicanálise, é preciso saber o que é que a psicanálise tem a dizer sobre isso. E, da mesma forma, quando a psicanálise critica os estudos de gênero, é preciso saber o que é que os estudos de gênero têm a dizer sobre isso, antes de sair batendo, né? Hoje em dia é muito fácil, né? A gente sair batendo, tem o WhatsApp que foi feito para isso, né?
essas discussões de WhatsApp são muito complicadas por causa disso, porque, no fim das contas, elas não levam a muita coisa. É melhor que a gente faça essas discussões aqui, né? Estudando, trabalhando textos e etc. Então, como eu disse, eu não vou entrar muito nessa polêmica. Se vocês quiserem, nós temos os vídeos dos encontros do semestre passado, né? Quem quiser acessar, pode me solicitar, eu posso ir colocando lá, porque isso fica, essa plataforma da Unifor, que é um convênio da Unifor com o Google, né? Que é sensacional. A plataforma, esse negócio essa plataforma Moodle, tal do AVA, né? É um negócio fabuloso. Você só falta cozinhar na plataforma AVA. Você pode fazer milhões de coisas. E eu achava que eles iam apagar os vídeos do semestre passado, tanto é que as minhas aulas, e eles não apagaram. Minhas aulas permaneceram lá, então as aulas de TTP estão todas lá. São 26 aulas de TTP, se quiserem assistir também, mano. E as nossas discussões do intruso, que eu não sei quantas foram. Mas deve ser, foi uma por semana, deve ser umas 15, 16 por aí, né? Então, se quiserem ver os vídeos também que a gente fez, podem, depois eu mando o link para vocês, quem quiser pede, eu mando o link no Zap, tá bom? Mas, então, é só para deixar claro para os novatos e as novatas, né, qual é a nossa posição com isso, né? O conflito, especialmente em psicanálise, ele deve ser produtivo. Ele não deve implicar um recalcamento, né? Isso é o básico do Freud. Você está em conflito, a primeira inclinação é recalcar. Bom, não é a melhor ideia, né? Podemos fazer outra coisa mais produtiva com isso. Tá bom? Mas, de todo modo, é óbvio que essa discussão, né, esse debate, ele vai se apresentando, né? Agora mesmo, por exemplo, nesse texto, imagino que vocês leram o texto do Aurélio. Esse primeiro texto é um texto... Aurélio é um lacaniano raiz, né? Foi nosso mestre aqui, ministrou seminários aqui em Fortaleza durante muito tempo, desde 1987, 88, eu estava saindo da faculdade, né? Até os anos 2000 e 2006, por aí, até... E depois ele chegou a ver mais algumas vezes. Então, ele é o mestre, essa turma aí que era do suposto e que hoje está na invenção freudiana, que é a minha turma, né? Ele foi o mestre desses psicanalistas, desse grupo de psicanalistas que estão, a maioria deles está na instituição que é a invenção freudiana, né? Bom, e ele, assim, é um cara muito bacana do ponto de vista teórico, é um psicanalista de renome internacional. Então, um teórico de primeira linha. Então, esse texto dele é muito interessante. Mas vocês veem que a própria discussão sobre a sexuação já envolve essa polêmica com a questão do gênero, né? E pode, inclusive, dar alguma resposta. Quando eu digo dar resposta, não é fechar a questão, né? Mas dar uma possível resposta, né? Tem alguém que está perguntando o título, quem é? O Vitor está perguntando o título do texto. Você não recebeu a programação Você não recebeu, não, Vitor? Eu vi só a primeira página, vou confessar. Acabei de ver que tem mais, perdão. É o primeiro texto, tá? Esse texto se chama Se Fazer Homem e Se Fazer Mulher, do Aurélio Souza, tá? Ok? Então, as discussões supostamente não, as discussões teóricas e clínicas, elas inevitavelmente vão trazer esse embate, né? Esse bom embate entre a problemática da maneira como a psicanálise trabalha e a forma como os estudos de gênero, especialmente a Butler, trabalham essas questões, né? Vocês viram aí na programação
que tem um capítulo ou dois da Butler, exatamente desse livro que eu citei, que é A Vida Psíquica do Poder, que eu recomendo que leiam. Assim, para mim é o melhor livro da Butler. Todo mundo só fala do problema de gênero, né? Eu acho que A Vida Psíquica do Poder é melhor. Mas tudo bem, cada um tem as suas escolhas, né? Eu acho que o Vida Psíquica do Poder é melhor, é mais interessante do que o problema de gênero. Mas, enfim. Então, a ideia é a gente começar a fazer essas discussões teóricas, né, sobre a sexuação, as homossexualidades e as transexualidades. Como eu disse para vocês, a discussão sobre a sexuação, ela fundamenta as nossas discussões seguintes sobre as homossexualidades e as transexualidades. Os textos não são só psicanalíticos, são normalmente de psicanalistas que têm essa pegada também que vem dos estudos de gênero, né? Então, alguns, por exemplo, como esse do Aurélio, é mais lacaniano, apesar de que ele não deixa de se referir à problemática do gênero, mesmo que pontualmente, né? Bom, como eu sei que tem muita gente nova também, que talvez não tenha acompanhado, eu também não estou acompanhando as nossas discussões sobre a sexuação no semestre passado, e eu também não sei em que ponto vocês estão com o Lacan, os estudos aí do Lacan, ou da psicanálise, né? Tem muita gente que está começando a estudar psicanálise agora, né? E o problema, quer dizer, eu acho que é um problema, mas pode ser que não seja, porque nós vamos começar falando de uma concepção lacaniana, que é uma concepção já tardia, né? Já é de um Lacan do seminário 20, já é um Lacan que abre, vamos dizer assim, o último momento teórico do Lacan, na obra do Lacan, né, que é a problemática da sexuação. A partir do seminário 19 e 20, nós temos como que a abertura do último tempo, vamos dizer assim, da obra de Lacan, né, que vai até o seminário 26. Né, são 26 seminários, não sei se todos conhecem Se não conhecerem, gente, me digam, tá? Também podem perguntar à vontade, fiquem à vontade. A ideia aqui é a gente fazer muito mais um bate-papo do que uma aula. Se vocês, quem está começando e tal, e tem mais informações, a gente pode também depois, através do WhatsApp e etc., passar esses dados, né? Mas para quem não conhece, a obra de Lacan é fundamentalmente oral, né? Lacan fez seminários, 26 seminários, né? Na verdade, antes do seminário 1, ele fazia seminário na casa dele. Ele fez um seminário sobre os casos clínicos de Freud, né? As chamadas 5 psicanálises, né? Dora, Hans, Schreber, Homem dos Lobos, Homem dos Ratos. Mas esse seminário não está... Porque os seminários do Lacan eram gravados e depois desgravados, né? Escritos e tal. Esses a gente não tem acesso. E não temos acesso à tradução oficial de todos os seminários, né? Se não tem as chamadas traduções não, as versões pirata, nós temos alguns, né? Vocês conhecem, esse que é traduzido pela Joyce Zaha, o seminário do Lacan, mas não são todos, né? Faltam vários. E, assim, para suprir essa falha, a gente tem os seminários piratas, que são traduções piratas, né? Quer dizer, não oficiais, mas que são boas traduções também. Depois eu vou, aliás, eu preciso recomendar para vocês uma versão do seminário 20. Você eu estou com ele aqui. Ah, não, está em casa. O seminário 20, que é o seminário onde Lacan constrói esses matemas da sexuação que o Aurélio fala aqui. Vocês têm a versão oficial, está traduzido como Mais Ainda, né? Que é péssima, mas não é péssima só no português, não. Na versão francesa é a mesma porcaria, porque é um texto que foi estabelecido pelo Millet, pelo Jacques Alain Millet. Então é muito limitado. Existe uma versão pirata da letra freudiana, cujo título é Encore, que o título em francês é Encore, né? E essa versão da letra freudiana é sensacional, é a melhor que tem em português. Se forem ler, vale a pena entrar no site da Letra. A Letra Freudiana é uma instituição de psicanálise do Rio, não sei se conhecem.
Tem alguns colegas aqui em Fortaleza que são da letra, se não me engano, o Franzé, não sei se a Adriana é também. Bom, tem alguns colegas que a gente pode entrar em contato, pedir, ou então vocês entram no site da letra e eles vendem, podem, acho que devem estar mandando. O título é Encore em francês, né? Se escreve, quem não sabe francês, se escreve Encore, não é? E é a melhor tradução desse seminário 20, que é um seminário crucial. E, bom, se não encontrarem, leiam o oficial mesmo, quem não tem cão, caça com gato, né? Que quebra um galho, tá bom? E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essa programação de textos que eu propus para vocês aí, que eu organizei, selecionei, eles servem muito mais para encaminhar uma discussão, não é? Obviamente que esses textos, esses artigos, eles não esgotam as nossas temáticas e as nossas discussões. Né? Quer dizer, se você for colocar lá no Google acadêmico sexuação em Lacan, vai aparecer 300 mil artigos, fora o seminário 20. Vai aparecer muita coisa. Eles apenas têm essa intenção de suscitar, apresentar as questões principais da temática que a gente está trabalhando e permitir que a gente, então, comece a discutir, a debater e aprofundar as discussões, se for possível, se for o caso, tá? Então, na medida do possível, eu vou propondo também aí algumas bibliografia complementar, se vocês, né, se vocês quiserem ler e tal, ficarem à vontade. Também vocês também podem propor, né, porque hoje em dia a gente não dá conta de ler tudo que se produz, né? Não tem como. Então, se vocês lerem um texto bacana, interessante, recomendem que a gente vá atrás, né? Tá bom? Bom, deixa eu, antes de entrar no texto, professora Jussara, tudo bem? Prazer, uma honra tê-la aqui. Oi, tudo bem? Beijo para todos. Beijo. Deixa eu falar um pouco da sexuação em Lacan, para situar um pouco na obra de Lacan, para que a gente possa, para a gente não entrar de cara numa discussão sem saber muito bem como é que Lacan chegou a isso, né? Eu vou tentar ser rápido mas tudo bem, se não der tempo da gente ver hoje, a gente tira mais um dia para discutir o texto, até porque os próximos textos também são sobre isso, né? Sobre a sexuação. A ideia, como vocês viram na programação, é a gente primeiro estudar um pouco o que é a sexuação em Lacan, e depois entrar na temática das homossexualidades e das transexualidades, né? Um após a outra, né? Então, se vocês, eu não sei se eu vou me fazer entender, mas se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderem bem, por favor, parem e perguntem, tá? Tá entrando gente aqui, peraí. O Alan está dizendo que tem gente dizendo que não está conseguindo entrar. Eu estou aceitando todo mundo aqui, não sei se... Pede a ela para entrar de novo. Quem apareceu aqui solicitando a entrada, eu autorizei. Tá? Bom, vamos lá. Até o texto do Aurélio fala um pouco disso, né? E a gente conversou um pouco também sobre isso no semestre passado. É claro que na obra de Lacan inicialmente está influenciado por Freud, e ele acompanha essa ideia falocêntrica do Freud, não é? Vocês sabem que o grande problema do Freud foi esse, e ele se deu conta disso. Freud se encantou com o falo, quer dizer, toda a crítica que os estudos de gênero fazem ao falocentrismo psicanalítico faz sentido se nós considerarmos essa posição de Freud uma posição inicial de Lacan, né? E é claro que também muitos psicanalistas ainda funcionam dessa maneira. Mas por que eu digo que o Freud se deu conta? Porque o Freud, quando ele abriu a problemática da sexualidade feminina, ele se deu conta de que o falo era insuficiente para dizer do feminino, né? Eu não vou
Eu já recomendei para vocês um artigo meu, que está na internet, que eu faço esse percurso. É um artigo meu que está publicado pela Ágora, que se chama Da Diferença Sexual à Sexuação. Tá? Vocês entram no Google Acadêmico aí. Alguém me reclamou que só encontra a versão em inglês. Eu não sei porquê, não sei se é porque a Ágora passou a publicar tudo só em inglês, não sei, mas se não encontrarem, pode ser que eu ainda tenha aqui nos meus alfarrábios a versão em português, tá? Porque quando Freud abriu a problemática da sexualidade feminina, ele ficou brigando com ele mesmo, né? Ficou querendo encontrar um significante, um balizador da sexualidade feminina que fosse equivalente ao falo. Né? Porque a grande problemática do Freud foi essa. Ele diz, olha, o sujeito se constitui fundamentalmente por uma identificação fálica, uma identificação simbólica e tal. Tudo bem. Que é aquela história de matar o pai, matar e comer o pai, aquela coisa do totem tabu, da identificação por incorporação do pai, etc. Né? Que eu também não vou poder entrar nessa discussão. Vejam esse meu artigo que eu explico mais detalhadamente isso. E o que o Freud se dá conta é isso, é de que toda essa discussão, essa construção edípica que ele fez, por exemplo, da história do assassinato do pai, de matar o pai, matar e comer o pai, se identificar por incorporação e tal, isso constitui um sujeito numa condição fálica, não é? Uma condição fálica. Veja que eu não estou dizendo homem e mulher. Eu estou dizendo isso constitui o sujeito, ou vou dizer de outra maneira, isso constitui a posição fálica do sujeito. Não é? E aí, o Freud, e que, vamos dizer assim, é algo que seria equivalente a uma posição viril, não necessariamente uma posição do homem. Porque sabemos, obviamente, que as mulheres também são viris. A questão que o Freud abre, qual é? Exatamente que ele se deu conta que a famosa pergunta, né, o que é uma mulher? Porque ele se deu conta exatamente como é que acontecia, no caso da mulher, para que a mulher tomasse uma outra posição que não uma posição fálico-masculina viril. Né? E vocês conhecem a história, quer dizer, não sei se conhecem, mas o Freud, a partir daí, ele abre uma discussão sobre o édipo feminino, ele modifica o édipo feminino, fala da tal da fase pré-edípica na mulher, não é? Que eu também não vou poder me deter nisso aqui, mas é só para que vocês entendam como é que o Freud criou um bom problema para ele. Né? Ele começa a interrogar, por exemplo, ele se dá conta de que o édipo feminino não é igual ao édipo masculino, né? Tem uma diferença, uma referência do totem tabu. Né? A Vanessa está perguntando sobre essa história de matar e comer o pai, que é a identificação primária com o pai, que está lá no totem tabu, né? Desde o totem tabu. E então ele começa a fazer essas diferenças, né? Inclusive briga com o Jung, porque o Jung queria que fosse equivalente, né? O mesmo édipo positivo, entre aspas, que você tinha para o homem, teria para a mulher, né? A rivalidade com a mãe e o investimento libidinal com o pai. E o Freud disse, não é assim não. Né? Tem uma diferença. Não é a mesma coisa. Porque isso não responde à pergunta que eu estou fazendo de qual é a diferença que a mulher, ou que o feminino apresenta. E aí ele rodou para lá, rodou para cá, disse algumas bobagens, né? Poucas vezes o Freud diz bobagem, mas quando ele se meteu com a mulher, ele começou a dizer bobagem. Como, por exemplo, a ideia do Freud de que ela é, pelo menos parcialmente equivocada, de que a condição feminina da mulher seria dada a ela a partir do momento em que ela tivesse um filho. É uma bobagem sem tamanho, né? Porque o Freud, ele mesmo já sabia que o filho era um falo. Né? Então, na verdade, a maternidade, ela é uma atividade fálica da mulher, não é uma atividade propriamente feminina. Obviamente que a maternidade ela pode encaminhar uma relação da mulher com o feminino, né?
ou pode, de uma certa maneira, dar conta de um pior do feminino, né? A maternidade pode servir para isso. Mas não responde, porque senão você teria que acreditar que uma mulher é mãe. O que é uma mulher? Uma mãe. Não é verdade, né? A gente sabe que a mãe não é uma mulher, né? Na verdade, só quem sabe que as mães são mulheres são as mulheres. Os homens não sabem, né? Ou não querem saber que a mãe é uma mulher, né? Eu estou fazendo essas brincadeiras, mas são brincadeiras sérias, né? Porque realmente os homens têm mais dificuldade por exemplo, se dar conta da vida sexual da mãe, né? Quando a mãe se separa, então, e se separa do pai, né? Do menino, e vai arranja um outro namorado, marido, o que for, isso às vezes é muito problemático, especialmente para os meninos, né? As meninas não, as meninas tiram isso de letra. Eu também estou generalizando, né? Claro que pode acontecer algo mais difícil também para o menino. Mas não existe, o que eu estou querendo dizer com isso tudo, é que não existe uma colagem entre a condição de mulher e a condição de mãe, né? Não existe isso. A maternidade não é a resposta à pergunta o que é uma mulher. Mas, enfim, então Freud, né, como se diz no bom cearês, ele estribucha para lá, estribucha para cá, vai para lá, vai para cá, se complica, até que ele chega e diz, olha, pessoal, é o seguinte, eu não sei não. Vocês vão perguntar aos poetas, vão perguntar a essa turma aí que passeia pelo feminino, porque eu mesmo não sei dizer o que é uma mulher, né? Ele mandou a gente perguntar aos poetas, né? Mas ele diz um monte de coisa sobre a sexualidade feminina, né? Mas o que eu estou querendo ressaltar para vocês é isso aqui. O problema do Freud foi que ele ficou preso a um balizamento do falo, da sexualidade. O falo, como um significante, ele baliza a sexualidade, né? E o Freud quis encontrar um equivalente para o feminino. E esse é o problema, né? Por isso que ele não conseguiu. E aí o Lacan aparece nessa história. Inicialmente, o Lacan ele acompanha Freud, né, nessa discussão sobre o falo. Se vocês lerem um artigo, um escrito de Lacan, de 1958, que se chama Significação do Falo, que é um artigo muito importante dos escritos de Lacan, o Lacan está concebendo essa sexuação em termos fálicos ainda, né? Que é aquela famosa tese freudiana, que o Aurélio até também se refere aqui a ela, de ser ou ter o falo, né? O homem deveria, para ter o falo, precisa não ser o falo. E a mulher, para ser o falo, precisa não ter o falo. Enfim, é essa tese do Lacan, que é uma tese ainda freudiana. A significação do falo está nos escritos. A Lia perguntou. Está nos escritos, tá? Lacan, o que é que faz Lacan avançar? Veja que estou indo muito rápido, porque isso aqui eu estou correndo. Oi. É o Euler. Oi, Euler. Diga aí. Professor, mas pelo menos, pelo que eu entendi, quando ele coloca essa problemática do ter e não ser para o homem, e do ser e não ter para a mulher, aqui já existe uma certa perspectiva de não relação sexual, né? Um certo desencontro que parece não existir no fato de que o homem tem e a mulher não tem, que aí fica uma relação unívoca, né? Uhum. Certo. Não é. É claro que essa formulação que Lacan produz, a relação sexual não existe, ela ainda nesse momento, em 58, ela ainda não foi formulada, porque ela vai ser formulada na medida que Lacan vai avançando na própria concepção que ele chama de gozo, não é? Que vai levar exatamente à sexuação. Então, mas é óbvio que a psicanálise nunca acreditou na relação sexual. Nunca, desde Freud. O Freud não disse isso, não formulou assim, né? O Freud não disse a relação sexual não existe, mas Freud nunca propôs, a psicanálise nunca propôs, vão transar que vocês ficam curados. Quem propõe isso? Isso é sexologia, né?
Ou a religião, né? Quem acredita na relação sexual é a religião, porque a religião diz que quando você casa, você e o outro fazem um, né? Quando a religião diz isso, vejam como é curioso, né? É a religião que acredita na relação sexual. Porque quando a religião diz vocês fazem um, o amor faz um, né? Ele está acreditando nessa possibilidade de uma fusão, de uma complementação entre, não é nem entre o homem e a mulher, entre o sujeito e o outro, né? E isso a psicanálise nunca acreditou. A própria ideia de castração já demonstra isso, né? Tem um pedaço que falta e vai faltar sempre. A suposição, eu brinco dizendo que o amor é uma sequela narcísica, porque a suposição de que você pode encontrar no outro o que lhe falta, que é uma suposição da ilusão do amor, é uma sequela narcísica, né? É uma coisa que a gente, porque não acontece. É claro que, como diz o Aurélio aqui também, quer dizer, a gente vai fazendo semblante, né? O amor funciona como uma suplência exatamente a essa impossibilidade de complementaridade. Um detalhe teórico importante a partir dessa questão. Quando, eu não lembro se o Aurélio nesse texto diz isso, mas o Lacan vai chamar a atenção o seguinte, de que ele vai propor, né, dois tipos de gozo. Você imagina que vocês viram aqui no texto, que é o gozo fálico e o outro gozo, que é o outro sexo. Essa relação, exatamente porque a relação sexual não existe, essa relação não é de complementaridade. O gozo do outro sexo, Lacan chama de suplementar. É uma lógica da suplementaridade ou da suplência e não uma lógica da complementaridade. E só um minuto, eu pude observar no texto uma arma argumentativa poderosa quando o Aurélio fala que o gozo feminino não é uma exceção ao gozo fálico, né? Isso, porque exato. Quando se pensa o gozo feminino como exceção, aí você pode pensar num certo preconceito, mas não se trata de exceção. Se trata de outra coisa, de um a mais, de uma suplência, exatamente porque o gozo fálico é limitado. Então, é de outra ordem a coisa, né? Exatamente. Mas aí também o gozo da mulher não faz conjunto, né? Não faz conjunto. Mas veja que, por exemplo, aí vamos entrar nas críticas, né? As críticas que, por exemplo, a própria Butler, a Butler depois, ela relativiza as críticas dela a Lacan, né? Mas tem uma filósofa muito importante, que é a Monique Davy-Menard, que faz uma crítica importante a essa sexuação do Lacan. Veja que você dizer que o feminino não faz universal, isso não é propriamente ruim, né? Pelo contrário, você teria que pensar que a condição feminina é uma condição que está sempre fazendo abertura no todo. Veja que o todo, ele é fálico. Todo discurso totalitário ou totalizado, se vocês quiserem chamar assim, ele é, portanto, viril e misógino. Não precisa nem citar o Bolsonaro, né? Quer dizer, você está entendendo? Quer dizer, em todo discurso totalitário, você tem um maltrato do feminino. Todo ele. Todo ele. Você vê no próprio cristianismo, as versões da mulher são muito limitadas à mãe e à puta, né? Que é muito curioso isso, é uma coisa que durante séculos subjetivou as mulheres. Léo. Oi. Tem outra que é a mãe é a santa, né? Mãe santa, Claro. A minha mãe não transa, né? Nunca. É por isso que ela não é uma mulher, tá vendo? Léo, posso aproveitar aqui o ensejo para fazer uma provocada. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Márcio. Prazer, uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez. Maria. Pronto, chega. Para mim tá bom já. Hoje ganhei o dia. Gente, um prazer enorme estar aqui. Professor Leonardo, sempre um prazer estar aqui discutindo essas questões nada simples, né?
Eu queria saber o que você acha do seguinte, o que é uma mulher, né? Uma resposta que nem o Freud pôde ver, nem o Lacan chegou a ver, porque eu acho que é exclusivamente século XXI, é que mulher é quem se define como mulher, né? Qualquer um que se autodenomina mulher, e homem, e etc., né? Essa coisa da autodefinição, queria saber o que você acha disso. Quer dizer, quem se autodefine como mulher é mulher? Pode ser considerado mulher? Do ponto de vista do semblante, sim, né? Porque nós precisamos exatamente fazer semblante. Veja que o semblante já é exatamente uma suplência à impossibilidade de você dizer-se ontologicamente homem ou mulher, porque isso não existe. Não existe a essência, né, o ser homem ou o ser mulher. Para a psicanálise, não existe. O Aurélio fala disso, né? Quer dizer, o efeito da linguagem sobre o corpo é produzir um buraco. Não é produzir um homem, produzir uma mulher. É produzir um buraco. O que é que você vai fazer com um buraco é que são outros 500. Né? Como é que esse buraco vai gozar? De que forma é que você vai poder, que é exatamente isso que são as tábuas da sexuação, né? Se goza do lado homem ou do lado mulher, o que também não são excludentes, né? Mas há uma predominância, aí o sujeito pode, depois disso, ou com isso, fazer uma suplência através do semblante, e se dizer eu sou homem ou eu sou mulher. Isso independe do gênero, no sentido biológico do termo, né? Anatomia, né? Porque, assim, é um dado de real, é um fato de real que você nasceu com corpo de macho ou com corpo de fêmea. Tudo bem que isso hoje em dia pode ser mudado, mas é um dado de real, não foi você que escolheu, né? Você nasceu com um corpo de macho ou um corpo de fêmea e você vai ter que fazer alguma coisa com isso, mesmo que seja depois uma cirurgia transexual, se for o caso, né? Mas o fato de você se dizer eu sou homem ou eu sou mulher, ou eu não sou nenhum nem outro, né? Como hoje nas práticas de gênero se apresentam, isso é da ordem do semblante. Isso não é da ordem do ser. Entende? Isso faz uma diferença. Porque exatamente a ideia de gozo em Lacan, ela não implica o ser, ela implica o corpo. A psicanálise é radicalmente não ontológica. Não existe ser de nada. Se existe algum ser, ele, na verdade, se vocês quiserem, é chamar de corpo. Mas o corpo não é propriamente um ser. O que se constitui como uma sexuação, por exemplo, você ser homem ou ser mulher, diz respeito a isso que o Aurélio diz no início do texto, né? Como a linguagem, na forma de la língua, que depois a gente posso até explicar um pouco melhor para vocês que diabo é isso, né? La língua. Como é que essa linguagem, na forma de la língua, afeta e ataca o seu corpo? Quais foram os efeitos disso? Como é que essa la língua fez seu corpo gozar? Entende? E é isso que vai determinar que você se situe do lado homem ou do lado mulher, por exemplo. Mas isso você só faz através do semblante. Porque alguém pode... Uma vez a gente estava discutindo isso, o Lineker, né? Que tem um corpo de homem, né? Nasceu macho, vamos dizer assim, para não dizer homem. E não fez nenhuma cirurgia transexual, pelo menos que eu saiba, ele se diz mulher. Né? Nasceu com corpo de homem não. Vamos discernir, né? Homem é uma coisa, macho é outra. Mulher é uma coisa, fêmea é outra. Né? Você está entendendo? Então, a sexuação não tem absolutamente nada a ver com o corpo biológico, com a genética, com o cérebro, com essas noções biopolíticas que hoje são vendidas, ou morais, né? Léo, você diz que o corpo não é ser por causa da falta? Por causa do buraco? Não é ser porque não tem totalidade? Exatamente, porque o corpo ele é um saco, né? Como diz Lacan.
ele é um buraco, ele é constituído de um vazio. Você só tem corpo se você, e voltamos à pergunta que fizeram aqui sobre incorporar o vazio do pai, né? Porque quando você mata e come o pai, o que você incorpora é o vazio do pai, não é o pai, né? Você incorporar a identificação com o pai significa você incorporar o vazio do outro. Você só passa a ter corpo porque você nasce com organismo. Nascer com organismo é uma coisa, ter corpo é outra. O organismo precisa se tornar corpo. Em psicanálise, organismo não é corpo. Corpo, ele se constitui. A base para constituir o corpo é você incorporar o vazio do outro real. Então, o corpo, ele é um saco. Né? Os objetos entram e saem. O modelo topológico é mais ou menos esse. Né? Então, ele não constitui nenhum ser. A biologia não constitui nenhum ser. O cérebro não constitui nenhum ser. Entende? Porque a linguagem, ela esvazia isso, esvazia a carne. O que o Lacan chama de corpsificação, é um termo que ele usa num escrito chamado radiofonia, é isso. A linguagem, ela entra no nosso corpo, corpsificando o corpo, ou seja, tornando o corpo cadáver, o corpse do inglês, né? Ele faz uma brincadeira entre corps em francês e o corpse em inglês, que é o cadáver. A linguagem entra cadaverizando o corpo, ou seja, tornando o corpo um corpo simbólico. Por isso que a gente não gosta de saber que tem um corpo real, uma carne e osso, né? Então, quando o Covid aparece, a gente fica se lembrando disso, né? Leonardo, estava pensando na pergunta do Márcio, e quando se define mulher, eu estava pensando o seguinte, quando se define mulher ou homem, isso é discurso, né? Se é discurso, cai na malha da linguagem e pede o reconhecimento do outro, né? Então, é o olhar do outro que vai dizer isso, né? Que vai dar essa definição. Parece que, com que Lacan diz que o analista não se autoriza por a si mesmo, por alguns outros que o reconheçem, né? Também é dessa ordem, né? E aí eu estava pensando naquele filme, A Garota Dinamarquesa, que o final é a coisa mais linda, que ele sabe que vai morrer por causa da segunda cirurgia, que ele coloca um útero, né, na segunda cirurgia, e ele tem uma septicemia e sabe que vai morrer, mas aí ele diz, enfim, ele se torna mulher, não por causa das cirurgias, mas no sonho que ele teve. Ele diz que sonhou, né, que a mãe dele estava com um bebê no braço e diz, Lili, que bela menina, né? É lindo esse filme. Existe. Como ele se tornou mulher, pelo discurso, né, pelo reconhecimento do olhar do outro. Né? Pois é, porque nós temos exatamente isso que a Jussara está dizendo, quer dizer, o fato de você se dizer homem ou se dizer mulher, independentemente do corpo que você nasceu, vamos dizer assim, isso implica uma identificação imaginária. E nesse momento, para Lacan, a identificação imaginária ela é muito importante, porque o imaginário em Lacan, no início, ele é, vamos dizer assim, o vilão, né? O imaginário para Lacan é o enganoso, é o narcísico, é o que nos engana, é o ilusório. Aí, nesse último momento, para Lacan, o imaginário ele é muito importante, porque ele é o que dá consistência àquilo que não tem, por exemplo, ao nosso corpo. Né? Então, você dizer... Oi. Porque eu sempre tinha entendido que o corpo se constituía a partir do imaginário, do estágio do espelho, da ilusão do eu. E aí, quando o senhor diz que a linguagem esvazia a carne, corpsifica o corpo, seria uma passagem do imaginário ao simbólico, e depois haveria um retorno ao imaginário? Como é que funciona? É o nó, né? É o nó. Porque, veja bem, Lia, né, seu nome? Lia, o corpo do imaginário, que é o corpo que o Lacan começa com ele, né, com o estado do espelho, esquema óptico, etc. Depois não é que Lacan joga isso fora, mas ele se modifica. Porque, por exemplo, se você lê o espelho, o estado do espelho, que está nos escritos, né, o estado do espelho como formador da função do eu, e depois você lê um outro artigo escrito de Lacan que se chama Observações sobre a conferência de Daniel Lagache
É um título enorme, que também está nos escritos. E Lacan apresenta lá o tal do esquema ótico. Então, você vai ver que já nessa época, o esquema ótico ele é posterior ao... Porque aparece também no seminário 1, né, o esquema ótico, é posterior ao estado do espelho. Você vai ver que o Lacan já sacou que quem produz a imagem do corpo é o simbólico. Né? Quer dizer, é todo esse processo que tem a ver com o olhar materno, com os nomes, né? Com o discurso do outro, que vai produzindo aquela imagem que a criança, que não é propriamente produzida pela criança. A imagem do corpo, narcísica, ela é primeiro produzida pelo outro. O outro é em Lacan, né? Você pode ser mãe, pai, avô, cultura, o que for. Né? Então, Lacan já sabia que o corpo era produzido pelo simbólico. Que o próprio espelho, né? Lacan coloca um maiúsculo em cima do espelho. Ele coloca o grande outro, né? Como se o espelho fosse equivalente ao grande outro. Que o grande outro, nesse momento, especialmente, é da dimensão do simbólico. Né? E, no fim das contas, em Lacan, tudo bem, ele sempre falou de real, simbólico e imaginário, mas ele sempre falou até o tal do nobo-romeano, que eu não sei se você já ouviu falar, ele falava desses três aos pares, né? Por exemplo, aqui ele está falando o imaginário e o simbólico, e o real fica de fora. Né? Depois, na angústia, ele fala do simbólico e do real, que atacam o imaginário, e por aí vai. A partir do seminário 19, que é o seminário intitulado Ou Pior, o PIR, que ele começa a trabalhar com o nobo-romeano, imaginário, simbólico e real, ou real, simbólico e imaginário, não se desinodam. Eles são uma trilogia que não se desinodam. Então, a gente tem que considerar, a partir daí, que nós temos 3 dimensões do corpo, e não só o imaginário. A dimensão imaginária, porque, veja bem, você tem o corpo real, que é da ordem do buraco. Não é? Veja bem, o corpo real não é exatamente o organismo. Né? Mas, se vocês quiserem, você pode dizer que o organismo é alguma coisa da ordem do real do corpo. Como, por exemplo, isso que eu acabei de falar. Você nasceu macho ou fêmea. Você não escolhe. Por mais que você seja sujeito, não foi você que escolheu. Você pode até escolher depois, né? Você pode até fazer uma cirurgia transexual. Mas esse é um dado de real. Você nasceu com um corpo de macho ou um corpo de fêmea, isso não foi escolha sua. Nem do seu pai, nem da... Se bem que hoje em dia até está tendo isso, né? Manipulação genética e tal. Mas, enfim. Então, por exemplo, o corpo real, ele precisa... Se fosse um corpo só real, a gente não suportaria. Que é um pouco o que acontece em algumas psicoses. Né? O sujeito fica sendo atacado pelo corpo a todo momento. O corpo, ele nos ataca, ele goza. Gozo em Lacan, obviamente, não tem a ver propriamente com prazer. Gozo é uma categoria muito mais pulsional. Então, considerem isso, que o nosso corpo nos ataca. Você precisa dar um balizamento, dar uma consistência a ele. Quem faz isso é o imaginário, nesse momento para Lacan. Né? Se vocês observarem uma criança psicótica, esquizofrênica, por exemplo, vocês vão ver que ela está num ataque pulsional. As crianças não têm corpo, né? Nessas condições, muitas vezes. Elas não têm uma borda no corpo, não têm uma consistência corpórea. E elas estão sendo atacadas a todo minuto, a toda hora, porque não tem uma consistência corpórea. Porque não passaram pelo espelho, pelo esquema óptico e tal, essa coisa toda que você está falando. Então, nesse momento, para Lacan, do RSI, né, do nobo-romeano, real, simbólico e imaginário estão inodados. Né? Por exemplo, o simbólico ele entra no corpo real, fazendo com que a gente esqueça que nós temos um corpo real. Né? É claro que essa operação não é completa, porque a gente está sempre se lembrando. O Covid, por exemplo, veio nos lembrar toda hora, é por isso que a gente se angustia, né? Porque veio nos lembrar que nós temos um corpo real. Oi. É tudo ao mesmo tempo agora, né? A gente didaticamente tenta separar, mas né, é tudo só para...
em princípio, facilitar o entendimento, né? Didaticamente, colocar cada coisa no seu lugar, mas depois embaralha, né? Depois mistura tudo. Eu queria falar uma coisa que sempre me aparece nessa hora em que surge a discussão gozo-prazer, né? Enfim, já falei isso outras vezes, eu tenho muito incômodo com isso. Eu entendo essa ideia de que gozo não é sinônimo de prazer, isso é muito evidente. O gozo, claro, né, pode ser também sofrimento, mas eu não entendo um gozo que não tenha, no fundo, um tanto de prazer, né? Alguma coisa ali que está gozando, né? É como o bicho do pé, né? O bicho do pé que fica lá coçando e você vai lá e coça, né? É mais ou menos isso, eu acho, né? Não, é claro que eles estão interligados, né? Eu vou lhe propor o seguinte, Márcio, porque eu sei que é uma coisa complicada mesmo, é difícil de você discernir. Eu acho que o grande problema qual é? É que a gente tem que considerar que o gozo, ele é uma satisfação pulsional. O problema qual é? Que nós estamos acostumados, desde o Freud, mas o próprio Freud avaliou isso e disse de outra maneira. O próprio Freud tinha dito que a satisfação pulsional é sempre prazerosa. Né? No além do princípio do prazer, ele disse que não é assim, que nem toda satisfação pulsional é prazerosa. Entende? E que isso tem a ver com a repetição. Então, o gozo é uma satisfação pulsional. O problema é o termo satisfação, né? A gente acha que satisfação é uma coisa boa, não é? A gente valoriza a satisfação. Se é bom, se é ruim, se é gostoso. Mas aí essa questão aí do simbólico satisfação, também dá para ser entendido que, por exemplo, quando a pulsão retorna contra o sujeito próprio, isso também é uma satisfação. Exatamente. Né? Então, é possível de haver uma satisfação que não seja entendida como algo prazeroso no sentido de bom, né? Exatamente. Foi isso que o Freud... Dor, né? Tem gente que goza com a dor. É um prazer que você tem ali, né? Ou não dá para dizer que não seja. E eu acho que mesmo o sintoma, né? Aquele que leva o sujeito para análise e que ele vai lá e fica repetindo, né? Eu não consigo mudar. Como é que não tem um prazer ali, né? Nesse sentido de satisfação, né? Tem algo que puxa o sujeito para aquela situação, né? Para aquele comportamento. Mas é justamente o que o Freud envolve além do princípio do prazer, né? De que além do princípio do prazer existe a compulsão, a repetição que constitui a pulsão de morte. Eu diria assim, de que o gozo, ele dá ao sujeito alguma satisfação, mesmo que seja através da dor. Isso não é da dor e do sofrimento. Isso não é necessariamente o prazer. Uhum. Pode ser. Eu sempre tento pensar matematicamente isso. Por exemplo, o gozo dá uma satisfação, mas é com o aumento da tensão. O prazer dá uma satisfação com a diminuição da tensão. Eu sempre penso nessa lógica matemática, para diferenciar. O Lacan, no seminário 10, no seminário da angústia, ele lembra isso, né, de como em situações de grande angústia, algumas pessoas têm orgasmos. Uhum. O gozo do xixi, né, por exemplo. A tensão... Ótimo exemplo. Segura, solta. Claro. Não, o Freud, uma definição maravilhosa que ele dá, eu acho que é no Mal-Estar, né? Definição de felicidade. Felicidade é você acordar num dia de frio, botar o pé para fora do cobertor e trazer de volta para dentro. É a famosa bota do Machado de Assis, né? Então, Márcio, veja que aí nós estamos diante exatamente do paradoxo do gozo. Né? Porque aí é que está o problema do corpo, que é, como eu disse, é um problema. Quer dizer, o corpo, nós estamos restritos ao corpo. A Aurélio diz isso no fim, né? No fim das contas, o Lacan, e isso é importante para a gente avançar no Lacan, o tal do outro, que era o outro simbólico em Lacan, a partir desse último momento, em Lacan, esse outro passa a ser o corpo. Porque o nosso corpo é um estranho para nós. A partir de qual seminário, hein, professor? Na verdade, a partir do seminário 14, o Lacan diz isso, de que o outro é o corpo. É claro que não é aí o momento em que ele vai desenvolver isso com mais detalhes, né? Mas a partir do seminário 14, que é o seminário subalógico do fantasma,
ele começa a afirmar isso, de que o outro é o corpo. Esse outro que nos ataca, lembrem-se que a lógica lacaniana é paranoica. Se a lógica freudiana era histérica, né, o modelo de sujeito para Freud era a histeria, para Lacan o sujeito é paranoico. Nós todos somos paranoicos, porque tem sempre um outro nos atacando. Então, lembrem-se de um sujeito na paranoia. Quer dizer, quando o paranoico diz que tem alguém querendo atacá-lo, matá-lo e etc., como o Schreber fez, por exemplo, é claro que você tem que considerar clinicamente que não tem e tem. Que não tem, Deus não estava mexendo no corpo do Schreber, mas tinha alguma coisa atacando o Schreber. O que era que estava atacando o Schreber? Era o corpo dele. Era o corpo do Schreber que ele projetava, inventava um Deus, um grande outro, para dizer que o atacava, né? E que, na verdade, quem nos ataca, esse outro que nos ataca, é o nosso próprio corpo. Né? Então, professor, não só a linguagem poderia ser um instrumento para digamos assim, dar um certo encaminhamento para o gozo do corpo, mas, por exemplo, a ciência tentaria fazer isso através da medicação, né? Não estou dizendo que essa é a melhor forma. Estou dizendo que seria algum tipo de tentativa de contenção. Ou, apesar, porque você disse que o corpo real também engloba algo do corpo biológico, né? Isso me chamou a atenção também. Na verdade, o corpo real é o buraco, não é? E a morte. Mas os efeitos do real do corpo, do real do organismo, a gente sente, claro. Tanto é que é esse real do organismo que vai nos matar. Se você não se suicidar, é o real do organismo que entra em decomposição. É triste dizer isso, né? Mas quem já passou dos 40 sabe disso. Quer dizer, o real do organismo vai entrando em decomposição, porque essa é a verdade biológica, é isso mesmo que acontece, você começa a perder mais células do que produz, e o seu corpo entra num processo de decomposição. Não é? Não fiquem rindo dos coroas, não, porque vocês também vão passar por isso, tá? É um destino que o real nos impõe. Então, a gente vai sentir os efeitos desse real do corpo. Se você tem uma doença, se você tem a Covid, por exemplo, tudo bem que quando a gente se angustia com a Covid, é muito mais uma angústia com a perda narcísica que a gente vai sentir com a morte do que propriamente com a morte, porque a gente não sabe o que diabo é a morte. A gente não tem... Um analisante estava me dizendo isso, né? De que ficava impressionado como as pessoas iam para a rua sem máscara. Eu fui fazer a besteira de andar na beira-mar de domingo, para que vai andar, né? E fiquei impressionado com, rapaz, cara, 50% das pessoas sem máscara. Eu estou impressionado, porque não estava, não. Eu já fui andar outras vezes e as pessoas estavam todas de máscara, agora não estão mais. E isso, eu tenho a impressão de que isso tem a ver com essa ignorância com a morte. A gente não sabe da morte, a gente não teme a morte porque a gente não sabe o que é a morte. Não é? Você teme sofrer, teme ir para o respirador, teme ir para a UTI e etc. Mas a morte propriamente dita, você não pode temer porque você não sabe o que é, você não tem um significante. E, além do que, a gente padece de uma ignorância, né? Exatamente com a morte. Se a gente não tivesse essa ignorância, e é uma vantagem dessa ignorância, é a gente conseguir viver sem tanta angústia. A gente ignorar a própria morte. Senão a gente não suportaria, né? Ficaria insuportável. Isso que eu acabei de dizer é uma coisa que, se você for parar para pensar, é traumática. Ao mesmo tempo, essa história do corpo que você está dizendo, que os mais velhos, né, vão sentindo isso, né, do corpo, e é uma dádiva, né, porque não sentir isso é porque encontrou a morte antes, né, e aí, mas assim... Sensacional, professora. Tá. E quando a gente sente isso, essas dores no corpo, é que a gente se dá conta de que tem um corpo, né, os jovens não têm essa concepção, né, é como se fossem imortais, por isso que não se dá conta desse corpo e não se dá conta da temporalidade por isso.
quando a gente se dá conta que tem um corpo, porque esse corpo dói, quando dói a gente sente, né? Sabe que tem um corpo. Quando a gente sabe que tem esse corpo, é que a gente se dá conta da temporalidade. É que a gente entra na dimensão do tempo, né? Que a gente se apercebe disso. Vejam que a religião trabalha com isso, né? Com esse, como se nós não tivéssemos um corpo real. Né? Quer dizer, o fato da gente tem, mas é um corpo passageiro, né? Quando você morrer, seu corpo verdadeiro, que é o espírito, que é um corpo simbólico imaginário, vai para o céu, vai para algum lugar. Né? É claro que isso é uma ideia muito sedutora, né? Muito sedutora. Não é por acaso que a religião sempre vence, diz o Lacan, né? Não adianta brigar com a religião, porque a religião sempre vence. Claro, né? É uma prática que diz que você é filho do Pai e quando morrer, vai estar à direita de Deus Pai. Complicado, né? Você vai para uma psicanálise, você se dá conta de que seu corpo vai ser carcomido pelos vermes, é muito melhor ser filho do Pai, filho de Deus, e estar à direita de Deus Pai, né? Léo, e ela sempre vence também porque ela não está afim de dialogar, né? Então não é uma questão de você levanta um argumento e ela contra-argumenta. Não, ela diz, creio porque é absurdo, infiel. Pois é. Apesar de que até a religião está se abrindo, né, para certas questões. Esse Papa, eu acho ele sensacional, né? Porque é sul-americano, se fosse europeu seria um Ratzinger da vida, né? Mas porque é sul-americano, que ele tem essas aberturas, é bem provável, né? É argentino. Bom, mas enfim, eu já não sei mais do que a gente estava falando. Pronto, deixa eu aproveitar aqui, posso fazer uma propaganda então, Léo? Pode, diga aí. Já que o Francisco veio nos visitar, Dois Papas, o filme do Fernando Meirelles e a live com o Fernando Meirelles e o Birman, Joel Birman, sensacional, realmente sensacional. Mas vai ter ou já teve? Não, já teve, tá? YouTube, pode procurar no YouTube. Eu assisti o filme, é muito bom. Era um simpósio com duas pessoas totalmente inusitadas discutindo um filme, né? Aí trouxeram o Rodrigo Santoro e não lembro quem para debater o Heleno, saúde mental, no filme Heleno. Muito bom, muito bom. Mas esse do Birman e do Fernando Meirelles é sensacional, sensacional. Professor, eu preciso fazer... O filme é muito bom. Oi, eu preciso fazer uma pergunta que está me cutucando aqui, desde que o senhor falou dos semblantes, né, do homem e da mulher, e a Jussara falou de maneira muito pertinente sobre o que me traz uma sensação de consistência maior, né, sobre essa questão do semblante, que é justamente o olhar do outro. Eu queria saber se o olhar do outro, né, e a construção cultural de se dizer homem ou mulher são suficientes para dar consistência à posição de homem ou mulher na sexuação. O suficiente nunca é, né? Porque... Em relação, no que se diz respeito ao gozo do corpo, enfim... Não, veja bem, é claro que, por exemplo, para voltar à questão fálica, o nome do pai, o falo, a castração, isso são operações que tentam fazer um tipo de grafia do gozo do corpo. Né? O problema que, desde o Freud e o Lacan descobriu foi isso aqui. Essa grafia do gozo do corpo é apenas uma, e ela é insuficiente. E ela é insuficiente, porque Lacan chega exatamente a essa conclusão. Ele começa a interrogar exatamente a insuficiência do falo e a insuficiência do nome do pai. Que é a questão do pai em psicanálise, o nome do pai, como eu disse, desde o Freud, né? Ela foi sempre insuficiente. Vejam que o pai sempre aparece na clínica como um pai insuficiente. Sempre. É um pai pobre, um pai enfraquecido, é um pai vilão, é um pai herói, né? Sei lá, mas não existe essa história do pai ideal. Quando o pai é ideal, o sujeito tem sérios problemas, né? Como acontece na religião. Porque na religião trabalha com esse pai ideal, né? O pai perfeito, maravilhoso, etc. Mas o pai imaginário, que é o pai de cada um, né? Os nossos pais, eles são sempre insuficientes, né? A gente sempre vai falar mal deles na análise. Minha mãe também, né?
A mãe também. São sempre insuficientes, né? Não sejamos injustos. Não, claro. Que a mãe tem que ser, né? Como diz o Winnicott, né? A mãe não pode ser mais do que suficientemente boa, senão estraga, né? Senão mima o garoto. O problema que se apresenta hoje, por exemplo, e que a crítica dos estudos de gênero aponta, e é uma crítica importantíssima, é que a gente tem que aceitar a insuficiência do falo. O falo não dá conta do gozo do corpo. O problema de alguns psicanalistas e de algumas psicanálises qual era? É achar que uma análise iria fazer você submeter todo o gozo do corpo ao campo fálico viril ativo. Não rola. O Lacan está dizendo isso nas tábuas da sexuação, entende? No tema da sexuação. O gozo fálico... Oi? Desculpa. Não, sobre isso, uma coisa que não ficou muito clara para mim no texto do Aurélio é o que seria esse gozo fora do corpo. O gozo fálico é gozo fora do corpo. Isso é uma coisa interessante também. O gozo sexual, ele é um gozo na dimensão da linguagem, na dimensão fálico-simbólica da linguagem. E é por isso que ele é um gozo normatizado, é um gozo grafado, normatizado pela linguagem, o que é curioso, né? Que é exatamente isso que eu chamava de corpsificação. Ele não é um gozo do corpo real. Ele não está no corpo. Quando Lacan chama o gozo do corpo, ele está falando do gozo real do corpo. Ou melhor, o gozo do corpo real. O gozo sexual, a sexualidade, como a gente chama mais comumente, é um gozo no campo do simbólico, na fantasia, no fálico, na construção simbólica, erótica, que todos nós fazemos. É claro que ele não se desinoda, e aí voltamos à questão do RSI, né? Porque, por exemplo, o orgasmo é um gozo do corpo, não é? Por exemplo. Mas a doença também é. Não é? O adoecimento, a dor, a angústia, também é um gozo do corpo, para voltar à questão do Márcio. A angústia é um gozo do corpo. Veja que você se alivia de uma angústia quando você, de alguma maneira, consegue falar e grafar algo fálico, por exemplo, ou de uma ordem desejante qualquer, e que a angústia fica contida, ou fica grafada. Entende? Então, o gozo fálico é um gozo fora do corpo. É um gozo no campo da linguagem. É meio doido isso, né? Porque normalmente a gente acha que a sexualidade é corpórea, né? Em Lacan, não. Em Lacan, a sexualidade é fora do corpo. Que é corpórea é a pulsão, né? Que é corpórea é a pulsão. A pulsão é corpórea. Apesar de que o Freud situava ali entre o psíquico e o somático, né? Uma topologia que o Freud inventou ali entre um e outro. Então, por exemplo, quando você tem manifestações do real do corpo, são manifestações que não são sexuais. Não foi isso que o Freud descobriu no Além do Princípio do Prazer? O pansexualismo do Freud, que é tão criticado, só vale até o Além do Princípio do Prazer. Depois do Além do Princípio do Prazer, o Freud se deu conta disso, de que na clínica aparecem manifestações que não são sexuais, são da ordem do corpo. E aí o Lacan vai nomear melhor, né? São da ordem do gozo do corpo. Né? Manifestações somáticas ou angústia, tudo que tem a ver com uma dimensão real do corpo. Né? Léo, tem a ver com aquela definição de gozo que é usufruto, né? Você goza do corpo, quer dizer, você tem um usufruto dele. Você não é o dono, né? Você não é o proprietário, você é o inquilino, né? Você aluga. E, né? Boa sorte. Exatamente. Então, isso é importante porque, por exemplo, essa distinção, foi boa pergunta que a Lia fez, porque essa distinção entre o gozo fálico fora do corpo e o gozo do corpo, que é o gozo do outro sexo, ela é importante que se fique claro, porque, por exemplo, no campo feminino, o Lacan vai dizer que a mulher tem um bigozo. Ao mesmo tempo, a mulher
e estou falando o lado mulher, e não propriamente as mulheres, não é? Quem se situa do lado mulher ou do lado feminino, ao mesmo tempo, compartilha do gozo fálico, mas também tem um gozo do corpo, né? Produz um gozo do corpo. Por exemplo, na lógica transexual, por exemplo, é muito curioso isso, porque uma das questões importantes para o transexual é ter um corpo de mulher. Né? Isso é muito interessante. A preocupação com a atividade ou com o orgasmo, do ponto de vista que se a cirurgia vai permitir que o sujeito tenha orgasmo ou não, ela existe, obviamente, mas não é a principal preocupação. A principal preocupação é ter um corpo de mulher. Né? Então é muito interessante isso, quer dizer, como o fato de se ter um corpo de mulher implica um gozo, em gozar do corpo, que é um gozo que, por exemplo, no gozo fálico viril, ele não se apresenta, por exemplo. Né? Que é uma forma, por exemplo, que a mulher tem de se fazer, e aí volta a questão do Euler, de você se fazer semblante de objeto. Eu vou tocando aqui. Deixa eu falar de uma... Nosso tempo está quase terminando, mas deixa eu falar de uma coisa importante, que eu vou só abrir a questão para depois a gente voltar a ela. É uma questão que tem a ver, inclusive, com a proposição e com a minha crítica, a crítica que eu faço a Butler. A nossa primeira posição, a Butler disse que é uma posição homossexual. Eu não concordo com isso. Eu acho que na lógica lacaniana, por exemplo, a primeira posição do sujeito, ela não é homossexual, ela é uma posição objetal. É diferente. Feminina. Não. Feminina. Não? Não. É isso. Nós somos todos fêmeas, depois que a gente vira menino. Não. Bom, você pode... Eu já vi gente... Porque... Mas veja bem. Ser objeto não é a mesma coisa que fazer semblante de objeto. Exatamente. Veja bem. É claro que tudo tende a dizer que a posição objetal é feminina. Veja bem, eu acho que não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, se você observa na condição psicótica, você ser objeto do gozo do outro não é propriamente a posição feminina. Vamos tomar o Schreber. Lembram do Schreber? O Schreber, originalmente, ele não é feminino. Ele se torna uma mulher. O Schreber é um transexual, né? Delirante, mas o Schreber é um transexual. Antes dele se tornar a mulher de Deus, eu não sei se todo mundo conhece o Schreber, quem não conhecer, por favor, diga para eu explicar. Antes dele se tornar a mulher de Deus, ele estava sendo atacado. O D'Artagnan está dizendo que não conhece. D'Artagnan é um caso que o Freud... É um caso de psicose paranoica, que um cara que publicou um livro que se chama Daniel Paul Schreber, que era um juiz alemão, e ele surtou e escreveu um livro, e o Freud fez um trabalho sobre o livro dele. Freud nunca atendeu o Schreber. O Freud fez o trabalho do Freud sobre um livro. E o Schreber tinha um delírio. Inicialmente, ele estava sendo atacado, estavam mexendo no corpo dele, né? Estavam tirando os órgãos dele, tirando, né, os pensamentos, aquelas coisas, dos delírios e das alucinações de influência que a gente vê nas psicoses, né? E, curiosamente, o Schreber se organizou, ele não sabia o que era aquilo, quem era que estava mexendo no corpo dele, roubando os órgãos dele, e etc. Ele acusou o Fleischzig, que era o psiquiatra, né? Mas aí depois ele se organiza e sai do surto como? E aí, Márcio, é exatamente o detalhe. Eu estou escrevendo um artigo, já anunciei para vocês, que o nome do artigo é Feminilizar o Buraco. O que é que eu estou dizendo com isso? Se você nasce numa primeira condição objetal em que você está atacado pelo outro, e você
Porque vejam que é assim que as mães tratam seus bebês, né? Como um objeto. É claro que as mães tratam também como sujeito. Mas tem mães que entram numa paranoia de que pode matar o bebê, pode fazer mal a ele, pode furar o olho dele, pode jogar no lixo, como jogam, algumas jogam, né? O Lacan brinca dizendo que o bebê é um corpo de carne, é um pedaço de carne que grita, antes de ser corpo, né? Veja que aquele pedaço de carne que grita é um objeto que a mãe pode fazer qualquer coisa com ele. Pode jogar no lixo, como algumas fazem, ou pode dar um banho de linguagem, como se diz no lacanês, né? E fálico, e enfim. Então, uma coisa é você ser e eu já disse isso para vocês, como se brinca nos contos de fadas, né? Como tem esse outro, né? Que a bruxa do João e Maria, que vai lá pegar no dedinho do João para ver se ele está gordinho, para comer ele, mas para comer mesmo, não é brincadeira, né? É a mesma brincadeira que a mãe chega para o bebê e diz: vou comer esse pezinho, vou comer essa barriguinha. Cara, que brincadeira é essa, né? Se fosse uma brincadeira séria, é curioso que a mãe brinque assim. Brinque de fazer do bebê um objeto oral. O pai do Homem dos Lobos fazia essa brincadeira também, né? Exatamente. Porque cá para nós, os bebês também, quando a gente fica diante do bebê, a gente vira uma grande boca, né? Dá vontade da gente engolir, arrancar o pedaço do bebê, que são rechonchudos e tal. Mas você percebe que a brincadeira já é um semblante, já é uma tentativa de você fazer semblante numa condição objetal do bebê. É um jogo importantíssimo para você tirar a criança, inclusive a mãe também, desse risco de você comer a criança. E você, tal qual o Cronos, pegar o bebê e arrancar os pedaços. Então a gente brinca de arrancar os pedaços. Não é? Arrancar a bochecha do menino, o pé, né? Você está entendendo? Quer dizer, essa condição objetal, ela, por um lado, ela tem que se tomar uma posição ativa, fálica, que é exatamente a condição do sujeito, mas o problema é que fica o buraco. Você tem que fazer alguma coisa com esse buraco. E aí é onde entra a minha tese de que a gente tem que feminilizar o buraco. Isso para todo mundo. Para todo mundo, não é só para a mulher, não. Você tem que pegar o buraco e colocar flores. Entende? É exatamente isso. É uma maneira, porque senão você vai passar a tratar mal o feminino, não só na mulher ou no outro, mas você passa a tratar mal o feminino em você. E aí você corre o risco de voltar para a sua condição objetal. Entende? Ser mulher e ser objeto do ataque, do gozo do outro na psicose não é a mesma coisa. Entende? Aí é onde entra a questão do semblante, que o Euler estava falando. A mulher sabe fazer semblante de ser objeto causa do desejo do outro. Você ser objeto causa do desejo do outro não é a mesma coisa de você ser objeto do gozo do outro. Entende? É a diferença entre a condição psicótica e a condição feminina. Condição psicótica, eu digo assim, entre aspas, né? Porque ser objeto do gozo do outro, todos nós experimentamos isso nas crises de angústia. Você não precisa ser psicótico para ter essa experiência. Basta ter uma crise de angústia. Entende? Então, feminilizar o buraco é exatamente você dar uma borda e preencher o buraco de uma forma feminina. Né? Um elogio ao feminino. Lacan dizia isso, né, de que a última ética da psicanálise, além da ética do desejo, ele propôs uma ética do bem-dizer ao feminino. Né? Se você... Oi. Eu estou participando de um grupo de estudo e a gente está lendo um livro que está sendo muito, muito bacana a leitura. Não é uma psicanalista, não sei se você conhece, chama Elisabeth Badinter. A identidade masculina. E eu comentei que essa história é dos anos 80, muito bom, está muito legal. Mas aí o argumento dela é interessantíssimo, né? Não é psicanálise, né? Bom, primeira coisa, estamos aqui pedindo permissão para adentrar o recinto, mas é de outra ordem. É antropologia, cultura, né? O barato dela.
e tem várias teses muito interessantes. E uma delas é que todo mundo nasce mulher e que o masculino é que vai ter que ser diferenciado na cultura, né? E vários exemplos que ela cita, o mais evidente é que a criança do sexo feminino, para virar mulher, culturalmente, socialmente falando, não precisa fazer nada, ou melhor, né? Basta menstruar. Desculpe, sem querer agredir ninguém. Isso para virar mulher não precisa fazer nada. Pergunta às meninas aqui o trabalho que dá. Estou citando a autora. O argumento dela é que, culturalmente, o menino é que tem que fazer as provações e os... Não, tá. Ela fala lá das tribos lá da Polinésia, aquelas coisas de antropólogo, né? Mas veja bem, não, eu acho que assim, o problema é esse. A primeira posição, que eu acho que é exatamente o equívoco da Badinter, não, da Butler, que é achar que porque a posição primeira objetal do sujeito é objetal, seria homossexual. Entende? Tudo bem que isso merece discussão, e a gente não vai ter tempo de fazer isso. E, para mim, não é bem isso. Para mim, é que a primeira condição é objetal. E, a partir daí, você vai ter uma divisão, que é a condição de sujeito, fálica, ativa, e a condição de objeto causa do desejo. Entende? Isso dá um trabalho desgraçado. Ser mulher dá um trabalho desgraçado, não é? Não é assim, não é? Às vezes, os transexuais se iludem com isso, de que depois que fizerem a cirurgia transexual, se tornarão mulheres, que já são, né? Mas teriam toda a condição física, inclusive, para isso. Isso seria a resolução de todos os problemas. Que conversa é essa? A partir daí, o sujeito vai ter todos os problemas que toda mulher tem para ser mulher, né? Como os homens têm para ser homem. Tem a ver com esse tratamento do feminino. Tratamento aqui não no sentido de tratamento médico, né? Mas de um tratamento pela palavra. Oi. A manutenção do tornar-se mulher é difícil e cara. Bom, gente, já são 3h05, a gente podia parar por aqui, mas a gente pode retomar na próxima vez essas discussões. Foi muito boa a discussão, muito bacana, espero que a gente continue com nessa vibe. E uma última coisa, viu, Márcia, para voltar a isso. Uma análise, tanto o analista ocupa uma posição feminina, como o sujeito se feminiliza, de uma certa forma. Não? Deixa de ser um grosseiro bolsominion. Não estou dizendo que não estou oferecendo isso, não, viu? Estou brincando. Você garante o resultado, doutor Leonardo? Não tem a cura gay, então tem a cura do bolsominion também. Satisfação garantida. Estou brincando, gente. Mas é verdade, tem um tratamento do feminino, não é isso? É importantíssimo para todo mundo, não é só para as mulheres, não. A Badinter fala de uma pedagogia homossexual, né? Para o homem heterossexual ter uma longa discussão. Tudo bem, ficamos então para a próxima terça. A gente pode continuar o texto do Aurélio, e vocês já podem ler o texto seguinte, que a gente já vai entrando, porque os 3 primeiros textos são da mesma temática, que é a questão da sexuação em Lacan. Tá bom? E tragam as dúvidas. A ideia é a gente usar o texto para discutir, mas também não precisa seguir o texto rigidamente, tá bom? Então tá, pessoal. Até próxima quarta. Tchau. Até mais. Professor, licença. Tchau, intruso. Licença. Essas definições de gozo